O lixo doméstico é tudo aquilo que é produzido dentro da residência, né? Materiais poluentes, plástico, papel, resto de comida também é lixo doméstico também, apesar de ser orgânico, né? Tem todo um jeito de separar isso, de segregar isso, né? Todos esses materiais poluentes que uma residência produz, de desnecessário, aquilo que é descartado pela população em geral, é caracterizado como lixo doméstico. E de que forma ele deve ser descartado? No nosso município hoje, a gente recomenda que os moradores façam uma compostagem para reaproveitar aquilo que é orgânico, ou seja, o resto de comida, né, os secos e molhados ali, separa o resto de comida, faz a compostagem no quintal de casa para ajudar no cultivo de plantas e etc, né, evitando assim outro tipo de degradação com esse resto de comida. O restante não aproveitável, que ainda também não é reciclável, deve ser disponibilizado para coleta que nós temos diariamente no nosso município. Queimar o lixo doméstico de forma alguma. É um momento importante que nós estamos falando muito disso, né? A Prefeitura Municipal de Tiquira tem vinculado nas redes sociais e tem feito uma propaganda um pouco mais afinada com relação a isso, com áudio na rua, né? Nós temos a sonorização falando justamente sobre isso. De acordo com a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, que trata dos crimes ambientais por poluição, né? No artigo 54 fala que isso é crime, tá? E inclusive pode chegar a uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, né? Pela queima urbana. Essa queimada urbana ela é proibida em todos os aspectos, tanto do lixo urbano quanto das folhas do quintal, restos de galho, etc. Haja visto que nós também temos no município disponível a coleta para esse tipo de serviço. O município faz a coleta tanto dos dejetos vegetais, que são folhas do quintal e etc., quanto do lixo urbano não reciclado ainda. Então, é crime e num momento de pandemia no qual nós estamos vivendo uma doença respiratória severa, ainda mais preocupante a gente realizar esse tipo de queimada ilegal. E como que é feito este trabalho de fiscalização na cidade para proibir e inibir isso? Perfeito, nós temos 2 agentes atuantes nesse momento, recebendo denúncias e fazendo a fiscalização em loco diária, fazendo as rondas, né? E no distrito de Ouro Branco também nós temos 2 agentes que também tratam disso, parando e orientando a população quando encontrado esse tipo de ação, né? A gente não tem feito alguma ação mais severa de multa ou algo nesse sentido, porque graças a Deus nós, com o diálogo e com a conscientização, nós temos conseguido agir de forma objetiva para coibir esse tipo de prática. E de que forma que a comunidade ela pode relatar, denunciar esse tipo de prática? É interessante que nós temos hoje um disque denúncia que está servindo praticamente para as operações do Covid, mas ele também serve para filtrar essas informações e levá-las até nós. Fora isso, nós temos um departamento de meio ambiente que é lá no Viveiro, né, que é o funcional do município hoje, aberto no período da manhã, em que as pessoas podem nos procurar. Nos demais, a maioria da população tem o nosso contato da equipe, o meu contato. Elas nos relatam, muitas vezes abordam o nosso veículo na rua, fala com o pessoal e eles vão até o local para instruir que não pode, para orientar o morador muitas vezes, que ainda tem essa prática antiga, né, por questão cultural e etc. Então tem várias dessas formas de que a pessoa possa nos procurar para que a gente possa resolver o problema. O município ele estuda alguma forma sustentável do descarte do lixo? Perfeito, existe um plano em andamento, um convênio com a Universidade Federal de Rondonópolis, está sendo feito todo um levantamento disso, para que o mais breve possível seja feita toda a segregação desses materiais descartados, tá? Inclusive com a questão de uma reciclagem. Esse é um projeto futuro que demanda todo um estudo do acúmulo desses materiais, em quanto tempo leva para acumular tudo isso, de que forma a gente pode fazer essa coleta seletiva com uma maneira mais acelerada. Para isso tem toda uma equipe especializada da UFR fazendo esse levantamento em parceria com o município de Tiquira. Paulo, um outro alerta que talvez deva ser feito é em relação a deixar lixo às margens do rio Itiquira. Que orientação você deixa à população? É importante salientar que nós fizemos no ano passado diversas ações no rio Itiquira, tanto no perímetro mais próximo da cidade, onde o rio banha o perímetro urbano. Nós fizemos algumas ações, inclusive junto com estudantes, membros da comunidade, moradores locais, de limpeza desse rio, que foi uma forma não só de retirada de materiais, mas principalmente de conscientização dessa prática
ilegal e desumana até de poluição do nosso rio, da nossa principal bacia, né? Um rio tão importante como o nosso. Como também nós fizemos na região dos ranchos, no Pantanal, né? A retirada de materiais em campanha com os ribeirinhos, com os moradores, com os pescadores e etc. Por que nós fizemos essa ação? Não só para realizar a limpeza, que é um processo paliativo, mas principalmente para conscientização, que é o processo mais lógico que a gente pode tomar com a sociedade. Quando você tem uma consciência bem abrangente do assunto, menos poluição e e maior preocupação da população com relação a isso a gente tem. Então a orientação é que tenha amor à própria vida e não polua o que é nossa maior riqueza, que é a água, né? Que é vital para a nossa existência, principalmente do nosso rio, que traz o nome da nossa cidade, inclusive. Então, para aqueles que usam os banhistas, né? Os pescadores amadores aí, os moradores próximos que têm acesso ao rio, que tenham o mínimo de zelo e o mínimo de cuidado para que a gente cuide de um bem natural tão rico, tão incalculável que é o nosso rio. Então a dica é que se levar algum material poluente, que leve até a sua residência de volta e descarte para que a prefeitura possa fazer a coleta como ela é feita todos os dias. Então assim, nós não teríamos motivo para degradar o meio ambiente se a gente tem uma coleta realizando isso sempre, né? O poder público age muito bem nesse sentido. Então a orientação é que possamos zelar muito bem de um patrimônio tão rico que é esse nosso rio. E quais são os impactos que o lixo causa quando ele é descartado de forma irregular no meio ambiente? Pois os piores possíveis, né? Nós estamos vendo no mundo inteiro várias nascentes, vários mananciais se acabando por conta da poluição, né? Porque ele degrada, um material plástico leva centenas de anos para se decompor na natureza, causa mortalidade de animais, né? Essa poluição atrapalha a vivência dos peixes no rio, então causa uma destruição incalculável, né? Dejetos de óleo, esse tipo de resíduo contaminante, causa mortalidade em massa muitas vezes, então todos os impactos são os piores possíveis e isso degrada a água que nós bebemos, né? O solo em que nós retiramos as nossas plantas para nos alimentar fica contaminado, então é o mesmo que paralelamente estarmos destruindo a própria vida fazendo isso. Então a degradação é a pior possível e com um simples gesto de repente ajudar a cuidar, ajudar a limpar, você está ajudando a preservar a sua própria vida e principalmente a vida das futuras gerações.